horas 15 minutos. Olá, boa tarde para você. Começa agora ao vivo, aqui pela Band Amazonas, a edição desta terça-feira do Exija Seus Direitos, que já está no ar há 17 anos, sempre com muita responsabilidade, levando as informações, mostrando a notícia da forma que ela deve ser mostrada. E, claro, defendendo os seus direitos de cidadão, de cidadã, defendendo os seus direitos de consumidor e de consumidora. Nesse início do programa, registrando a ausência na apresentação aqui do programa do deputado Marcos Rota, que se encontra nesse momento lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, por conta da CPI da telefonia. Inclusive, nós vamos mostrar, ontem, segunda-feira, foi realizada mais uma reunião relacionada à CPI, matéria que nós vamos mostrar na edição de hoje, aqui no programa Exija Seus Direitos. Os relatores farão uma análise detalhada sobre a quantidade de linhas por torre. As operadoras estão vendendo mais do que sua capacidade operacional. Então, são muitos os problemas. Nós precisamos, nesse momento, conclamar a sociedade, conclamar os consumidores para que ajudem, para que monitorem, para que subsidiem os trabalhos da CPI. Olha, a jovem Stephanie Martins participou do quadro A Hora da Esperança. Ela teve o sonho realizado e você vai ver hoje a participação dela, inclusive lá no Embeleze. Você vai conferir o que a Stephanie ganhou na edição de hoje aqui do Exija Seus Direitos. É uma grande emoção, né? Estar retornando de novo a minha carreira, que eu gosto muito de fazer cabelo. E além do curso, né, também. O que você espera na tua vida daqui pra frente? Melhoras, porque eu tenho também uma criança e eu quero o futuro dela além disso. Uma história aí emocionante da Stephanie, que participou do quadro A Hora da Esperança. E mais, vamos mostrar que moradores lá do bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, reclamam devido à falta de iluminação pública. Tudo isso e muito mais na edição desta terça-feira do Exija Seus Direitos, dia 27 de agosto de 2013, que já está no ar com o quadro Procura-se. Olha, do quadro Procura-se, não pôde comparecer a senhora Maria das Graças Ferreira da Costa, de 55 anos de idade. Ela veio ao nosso programa na esperança de reencontrar o seu irmão, o senhor Raimundo Nonato Ferreira da Costa, que há 40 anos não mantém contato. Desde a morte de seu pai, todos os irmãos tiveram que se separar, inclusive a senhora Maria das Graças Ferreira da Costa. Isto porque a mãe não pôde mais sustentar os filhos. Por muitos anos, a senhora Maria das Graças morou no município de Eirunepé, juntamente onde ela constituiu família. Há alguns anos, a senhora Maria das Graças Ferreira da Costa teve o prazer de reencontrar a sua mãe e suas irmãs aqui em Manaus, onde mora atualmente. A sua felicidade só não pode estar completa atualmente devido à ausência do seu irmão, o senhor Raimundo Nonato Ferreira da Costa. O nome dos pais do senhor Raimundo Nonato da Costa são José Ferreira da Costa e Maria Alda Ferreira da Costa. A última notícia que a senhora Maria das Graças teve do irmão dela, o senhor Raimundo Ferreira da Costa, foi através de sua mãe, que a informou que ele estaria residindo na cidade de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, e é casado com uma moça que se chama Gracinha, filha de sua madrinha Nena. A senhora Maria das Graças Ferreira da Costa pede quem tiver alguma informação sobre seu irmão Raimundo Ferreira Nonato da Costa, e por favor, entre em contato com a nossa produção, a senhora Maria das Graças Ferreira da Costa, que infelizmente não pôde comparecer aqui ao programa, mas ela está na esperança, durante todo esse tempo, já faz aí mais de 40 anos, que ela não mantém contato com seu irmão. Ela espera reencontrá-lo através aqui do programa Exija Seus Direitos. Se você sabe alguma informação, alguma notícia sobre o paradeiro do senhor Raimundo Nonato Ferreira da Costa, por favor, pode entrar em contato com a nossa produção.
São 12 horas mais 20 minutos. Olha, ontem foi realizada a segunda reunião relacionada à CPI da telefonia móvel fixa aqui no estado do Amazonas, no qual o deputado Marcos Rota é o presidente da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, e com certeza está dando o que falar. Eles estão aí tomando diretrizes do trabalho que vai ser realizado, principalmente no interior do estado. Muitos municípios serão visitados pela CPI. Você vai conferir comigo os detalhes direto aqui na reportagem da Amanda Mota. Aconteceu nesta segunda-feira mais uma reunião da CPI da telefonia, agora para deliberação de trabalhos e do cronograma. Participaram o presidente da CPI, Marcos Rota, e os deputados Adjunto Afonso, Marcelo Ramos, Sidney Leite e Luiz Castro. Rota ficou com a responsabilidade de convocar reuniões e membros, dirigir trabalhos e direcionar investigações, além de dar pareceres manifestando irregularidades das operadoras, tanto na parte técnico-jurídico quanto operacional. Nós estamos, inclusive, retirando aquela figura única da relatoria. Criamos 3 relatores exatamente para a gente otimizar, acelerar os trabalhos da CPI. Vamos ouvir os consumidores, criar canais de acesso às pessoas com a CPI, para que a gente possa ter o maior número de elementos, de subsídios, de informações que vão monitorar depois um relatório único a respeito dessa CPI. A CPI poderá receber petições e denúncias de qualquer cidadão. Será feita uma pesquisa de insatisfação primeiro na capital, depois nas regiões metropolitanas e, por fim, nos demais municípios. Hoje, o que a gente visita, a maioria das comunidades, algumas comunidades grandes, existe antena, existe estrutura, e algumas delas das 2 operadoras, mas não funcionam. A CPI constitui uma subdivisão. Terá 3 deputados como relatores. Marcelo Ramos para a internet. Quanto mais canais de entrada e saída de internet nós tivermos, melhor vai ser o preço e a qualidade do serviço oferecido. No entanto, hoje ainda temos um sistema de internet precaríssimo oferecido para a população. Adjunto Afonso será relator da telefonia móvel e intensificará investigações no interior. Eu acho que essa CPI, como disse o presidente, ninguém vai mudar a lei aqui, mas a gente vai fazer com que as operadoras certamente respeitem o consumidor. Acho que isso aí é importante. E Sidney Leite para a telefonia fixa. As comunidades isoladas e mais distantes teriam que ter manutenção em 5 dias e garantir e resolver. Esse é um problema, esse é um grande desafio que nós vamos ter, mas vai ser importante também para que a população e a comunidade possam ter acesso às informações necessárias para que possam, aquelas que ainda não têm, ter a antena e ter acesso à comunicação. Algumas pesquisas já estão sendo realizadas pela CPI da telefonia e um dos dados é inacreditável. Recebemos a resposta de uma das operadoras, que tem quase 2.700.000 linhas e 450 antenas. Portanto, nós estamos falando de 5.000 linhas para cada antena. Isso não é um número razoável. Você pega os países desenvolvidos, tem por média de 500, 600, 700, até 1.000 linhas por antena. Aqui, uma operadora só tem 5.000 linhas por antena. É óbvio que isso ocasiona congestionamentos que fazem com que a ligação caia, com que você não consiga completar a ligação. A operadora Vivo é a campeã de reclamações. Os serviços que eles repassam para a gente, entendeu? Não está muito bem. Fora de sinal, fora morto, não é vivo. E como é que você consegue se virar sem o telefone celular fora de área? Fica difícil, né? Fica quase morto. São 542 antenas no Amazonas. Dessas, 409 em Manaus, 12 em Taquatiara, 13 em Parintins, 10 em Manacapuru, 6 no Rio Preto da Eva e o restante distribuídas nos municípios. Os relatores farão uma análise detalhada sobre a quantidade de linhas por torre. As operadoras estão vendendo mais do que sua capacidade operacional. Então, são muitos os problemas. Nós precisamos, nesse momento, conclamar a sociedade, conclamar os consumidores para que ajudem, para que monitorem, para que subsidiem os trabalhos da CPI. Não tenho dúvida alguma de que uma aproximação entre a Casa Legislativa, entre a Assembleia Legislativa e os consumidores da capital e do interior será fundamental para que a gente possa, no final, ter uma CPI de resultados. 12 horas mais 25 minutos, como você observou aí através da reportagem, problemas é o que não faltam
relacionado à questão da telefonia móvel e fixa e também a internet aqui no estado do Amazonas. E os parlamentares estão trabalhando aí arduamente, diuturnamente, para tentar dar sequência a essa questão da CPI aqui no estado do Amazonas, que é um anseio da comunidade. Inclusive, é importante essa questão da consulta às pessoas, à população aqui do estado do Amazonas, para dar o seu parecer, a sua insatisfação relacionado à questão da telefonia aqui no estado do Amazonas. Nós estamos tentando contato, se a Vivo deixar, com o deputado Marcos Rota, que deve entrar daqui a pouquinho aqui ao vivo, falando da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, onde nesse momento ele, como presidente da CPI, está reunido com toda a bancada da CPI. Daqui a pouquinho nós vamos tentar contato com ele ao vivo aqui no programa Exija Seus Direitos. 12 horas mais 26 minutos. Vamos para o intervalo e na sequência, já está no ar, 12 horas e 26 minutos, vamos ao vivo com o deputado Marcos Rota. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Oliver. Boa tarde aos telespectadores do nosso programa. Queria mais uma vez justificar a minha ausência no programa dessa terça-feira. Nós estamos nesse momento aqui na sala da presidência da Assembleia Legislativa, definindo com o presidente o organograma e o calendário de atividades da CPI da telefonia, né? Acabamos de ter a garantia do presidente de que a Assembleia Legislativa não vai medir esforços para que a gente tenha toda a logística e toda a estrutura para desempenhar à altura do que esperam os consumidores o resultado dessa CPI. Então nós já podemos anunciar que nós vamos ter aqui uma linha específica de telefone para que as pessoas possam denunciar. Nós vamos ter uma unidade móvel que vai percorrer Manaus e todos os municípios da região metropolitana. Nós vamos distribuir panfletos, vamos confeccionar adesivos, vamos fazer cartilhas, informativos, para tentar aproximar cada vez mais a CPI da população. Vamos ter também aqui o aluguel de uma aeronave, um avião que ficará à disposição da Comissão Parlamentar de Inquérito, para que a gente possa percorrer o maior número de municípios do interior possível também, né? Já que nós estamos enfrentando o problema na capital, mas nós sabemos que o problema do interior é tão ou mais grave do que na capital. Nós temos relatos, por exemplo, do município de Itapauá, onde uma senhora contratou o serviço de internet, paga 30 dias o serviço, só tem disponibilizado 2 dias no mês e de madrugada ainda. É o único momento que ela consegue conexão na internet. Então veja que é um trabalho muito árduo, muito difícil, está consumindo bastante tempo de todos nós que integramos esta CPI da telefonia, mas quero acreditar que com a ajuda de Deus e com a ajuda dos nossos consumidores da capital e do interior do estado, nós haveremos de empreender um serviço que espera a sociedade. Eu sei que existe uma certa descrença da população com relação à questão dos resultados de CPIs, mas esta CPI vai ser uma CPI diferenciada, vai ter um trabalho diferenciado e nós juntos com a população haveremos de identificar os problemas e responsabilizar as empresas que não se atenham ao que determina a legislação. Nós vamos passar a história da CPI a limpo, a prestação de serviço a limpo, e eu quero acreditar que num curtíssimo espaço de tempo, todos os integrantes da CPI terão então esses dados e esses elementos. Nós estamos inovando no estado do Amazonas, nós estamos com 3 relatorias, há outros estados que fizeram as suas CPIs, apenas um relator. Nós procuramos otimizar um pouco mais e agilizar um pouco mais, Oliver, a questão das relatorias. Então, nós vamos ter 3 relatores, um relator para a CPI da telefonia fixa, que é o deputado Sidney Leite, uma CPI, uma relatoria para a questão da telefonia móvel, que é o deputado Adilto Afonso, e outra relatoria específica para a questão da internet com o deputado Marcelo Ramos. Eu sou o presidente da comissão, o deputado Orlando Cidade é o vice-presidente da comissão, e nós 5 estamos definindo nesse momento o calendário de atividades com o presidente e deputado Josué Neto, a quem gostaria inclusive de agradecer, porque está muito receptivo com relação à CPI, entende o papel fundamental nesse momento da Assembleia através da CPI e vai garantir todos os recursos, todos os meios, toda a logística, toda a estrutura para que a CPI possa desempenhar o serviço que espera o Poder Legislativo e que anseia a sociedade e os consumidores amazonenses.
Obrigado, deputado Marcos Rota. Obrigado, Oliver. Vou ver se amanhã eu faço um esforço aqui, que nós estamos definindo hoje vamos entrar pela tarde também definindo essa questão, e vou ver se amanhã eu vou participar aí do nosso programa para levar mais informações aos telespectadores. E queria já pedir a gentileza para que vocês colocassem também o nosso programa. Vou conversar com o deputado Fausto Souza, que está aqui do meu lado, para colocar também o Canal Livre como um canal onde as pessoas possam também fazer as suas reclamações, fazer as suas denúncias. Quer dizer, vamos envolver os nossos programas, os programas populares, para que a população tenha cada vez mais acesso aos programas de televisão e acesso também ao trabalho da CPI, porque vai ser fundamental as informações e a participação da sociedade. Obrigado, deputado. Bom trabalho. Obrigado, até amanhã, Oliver. Um abraço. A todos aí na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, onde o deputado Marcos Rota está presente justamente com toda a equipe, né, de parlamentares que fazem parte aí da Comissão Parlamentar de Inquérito relacionado à telefonia móvel e fixa, além da internet, aqui no Estado do Amazonas. Você pode observar, através aí do relato do deputado Marcos Rota, que lá em Tapauá, no município de Tapauá, que é distante aqui da capital, a internet somente durante a madrugada. Você já pensou? Passar a noite inteira acordada para acessar a internet? Fica complicado. Por isso, é importante a sua colaboração, a sua participação, por conta, denunciando relacionado a essa questão da telefonia aqui no estado do Amazonas. Olha, 12 horas mais 31 minutos, na sequência vamos mostrar a belíssima história emocionante da jovem Stephanie, que participou do quadro A Hora da Esperança. Aproveitar e mandar um abraço aqui especial para os nossos amigos, telespectadores aí da comunidade Mundo Novo, aliás, Novo Reino. Nossa equipe de reportagem esteve lá ontem à tarde, conferindo relacionado à questão da falta do abastecimento de água. Os moradores reclamam relacionado ao poço que estaria com problemas e a situação é crítica. A água por lá chega só à noite e ainda é muito fraca. Os moradores pedem providências aí a Manaus Ambiental que possa solucionar esse problema o quanto antes, porque é difícil, principalmente as mães relataram, na hora dos filhos tomarem banho para ir para a escola, a situação é muito grave. Viver sem água durante o dia aqui na capital do Amazonas, principalmente por conta do calor, é difícil. A pessoa precisa de água para beber, precisa para fazer a comida e também para os afazeres domésticos. E a situação é grave lá no Novo Reino, na zona leste de Manaus. É preciso que a Manaus Ambiental tome consciência de que a população paga e precisa ter o abastecimento de água normalizado lá no Novo Reino, na zona leste de Manaus, onde nossa equipe esteve ontem à tarde. Olha, vamos falar de uma outra comunidade que está passando uma situação também grave. Os moradores lá do bairro Jorge Teixeira, terceira etapa, acionaram a nossa equipe de reportagem que esteve lá e constatamos que falta iluminação pública. Os postes foram colocados, só falta luminárias e as lâmpadas. Segundo informações dos comunitários, durante a noite a situação se agrava devido à questão dos constantes assaltos e também pessoas, principalmente menores, usando drogas ali na área. É difícil também até para eles acionarem o SAMU quando precisa e a polícia. A situação é grave por lá. Nossa equipe de reportagem esteve lá. Vamos conferir direto comigo a matéria aqui na tela. Enorme escada, construída na Rua Canela, serve de passagem para os moradores dos bairros Jorge Teixeira, terceira etapa, e João Paulo II. Só nesta área moram mais de 50 famílias. De acordo com a população, no mapa do Distrito de Obras da Prefeitura de Manaus, consta que a Rua Canela está totalmente concluída. Mas, ao invés da via, o que há na verdade é essa escada. Olha, mano, aqui era para ser a rua, ter descido a rua. Tá no mapa da prefeitura como concluída, não tá concluída, como vocês mesmo estão vendo, é o escadão. Ainda segundo os moradores, esta área do Jorge Teixeira é considerada como de risco e de preservação ambiental, onde não seria obrigatória a cobrança do IPTU, mas por aqui todos pagam o imposto.
paga IPTU e aqui tá como a Manaus Ambiental fala que aqui é área verde. Se é área verde não era para ter IPTU. Se é área de risco era para ter tirado o pessoal daqui. Ninguém nem vem aqui olhar pela gente, só vem prometer, promete aqui, aqui, graças a Deus que desceram essa escada aqui, porque aqui era um lamaçal só. Mas a maior dificuldade enfrentada pelos moradores é durante a noite. Devido à falta de iluminação pública, caminhar os degraus desta escada é um verdadeiro desafio. É difícil, né? Quando está enxuto e avalia quando está molhado, e principalmente porque não tem claridade aqui. Aí fica muito difícil para a gente descer e subir. Dona Marlúcia mora há 17 anos na Rua Canela, convivendo com a escuridão e o perigo de ser atacada por usuários de drogas e assaltantes. De acordo com ela, os postes foram colocados há 2 anos, mas até hoje as luminárias não foram instaladas. Quando é 7h30, 8 horas, a gente não pode mais descer aqui, que isso aqui está um breu, tudo escuro. Então nós precisamos de iluminação, né? Como vocês estão vendo aí, os postes tudo aqui, mas luz que é bom não existe. A falta de iluminação pública nesta área do bairro é um risco, não só para os adultos, como também para as crianças. Que os representantes, né, olhassem pela gente, porque afinal de contas, existe aqui muitas crianças e a gente realmente precisa. 12h39. Moradores aí do bairro Jorge Teixeira, ali na divisa com João Paulo II, reclamam e com razão, relacionado à questão da falta de iluminação pública. Se observou na reportagem, a reclamação dele consiste na questão dos frequentes assaltos e também por conta das pessoas que usam drogas ali na área. Isso causa medo e pânico aos moradores. Queremos agradecer a dona Marlúcia, foi quem acionou a nossa equipe de reportagem que esteve lá. Nós esperamos agora que a Eletrobras Amazonas Energia possa tomar uma providência e resolver de uma vez por todas. São mais ou menos ali 10 postes que não têm luminárias e por conta disso à noite fica um verdadeiro breu, um verdadeiro apagão ali, onde os moradores sofrem com essa situação. E as crianças, para trafegar, se observou aí inclusive uma pessoa com limitações físicas, para trafegar durante o dia já é difícil, você imagina à noite. A nossa equipe de reportagem vai continuar acompanhando esse caso e inclusive nós recebemos aqui uma nota lá da Eletrobras Amazonas Energia, relatando que vai encaminhar em breve uma equipe ao local para tentar verificar em loco a situação e, se Deus quiser, resolver de uma vez por todas esse problema que tanto preocupa os moradores aí do Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Preste bem atenção nessa história marcante da jovem Stephanie Martins da Silva, de 21 anos de idade. Ela que trabalha como cabeleireira e, infelizmente, aconteceu algo inesperado. A água, durante um temporal, uma chuva forte, aqui na capital do Amazonas, acabou invadindo o local de trabalho dela. Uma situação crítica. E ela e o marido viveram aí durante meses. Eles tiveram então a ideia de escrever uma carta aqui para o programa Exija Seus Direitos e participaram do quadro A Hora da Esperança. Toda essa história marcante, bonita da Stephanie, você vai conferir comigo direto aqui no quadro A Hora da Esperança. Nós vamos tentar realizar mais um sonho através do nosso quadro A Hora da Esperança desta sexta-feira. Aí estão os produtos. Aqui está a nossa amiga Marcela, do Instituto Embeleze, formação profissional, que está doando os produtos cosméticos e também um curso profissionalizante da Embeleze. A Embeleze está localizada na Avenida Altais Mirim, número 6087, no primeiro andar, no São José. O telefone 3249-5389. A Embeleze vai doar para vocês R$ 655 em produto
em produtos, mas o curso completo de 1 ano e 2 meses para você, no valor de R$ 3.500. Como a Stephanie já tinha o curso de cabeleireira, ela escolheu o de maquiador profissional. Então, Marcela, explica pra gente o que ela vai aprender nesses 4 meses de curso. O nosso curso de maquiador profissional, a duração dele é 4 meses. A Stephanie vai aprender técnicas de maquiagens por dia, noite, passarela, fotografia preto e branco, televisão, maquiagem para homem, para mulheres a partir de 40 anos, aplicação de cílios postiços e maquiagens parte de carnaval e a parte também de glitter e muita correção de pele, até porque é um curso profissional. Então não adianta você fazer uma sombra, uma aplicação de sombra se a pele não está bem corrigida. Então esse curso de 4 meses é o curso de maquiador profissional, onde a Stephanie vai estar aprendendo em sala de aula. Depois que ela se formar, ela pode trabalhar em qualquer salão? Como é que é isso? De pequeno, médio ou grande porte como maquiador. Stephanie, você teve outras opções, elas ofereceram outros cursos. Por que escolheu de maquiador? Porque eu já tenho de cabeleireiro e é o que procura muito no mercado de trabalho hoje em dia. É você fazer o cabelo e no final ter a maquiagem para ir para algum tipo de eventos. Muito feliz. Obrigada pelo Instituto Embeleze mais uma vez, que está me beneficiando esse curso. Horas 45 minutos, está aí essa belíssima história da Stephanie, que a partir de agora vai dar um novo rumo à vida dela, justamente com o esposo dela, o filho. E desejamos aí que Deus possa abençoar grandemente essa família que teve o sonho realizado através do quadro A Hora da Esperança. Eles acreditaram, tiveram a iniciativa de escrever a carta, foi selecionada pela nossa produção. Você acompanhou toda essa história marcante, essa história de vida, de lutas, dificuldades, mas de muita fé e esperança da Stephanie, que acabou culminando na realização do sonho dela através aqui do programa Exija Seus Direitos. 12 horas 46 minutos. Olha só no finalzinho do programa, estamos já encerrando o programa, ratificando que quem viu a nota relacionada à matéria que nós mostramos, devido à falta de iluminação pública aí no Jorge Teixeira, na verdade, foi a assessoria lá da Manaus Luz, que é a responsável pela instalação das luminárias e lâmpadas nos portes. Eles enviaram dizendo que vão estar verificando em loco a questão técnica para a realização do serviço aí no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Agradecemos a sua audiência e sua participação e amanhã estaremos de volta com mais uma edição do programa Exija Seus Direitos, torcendo a que o deputado Marcos Rota possa estar amanhã, se Deus quiser, na apresentação do programa. E na sequência da programação da Band, você acompanha o Câmera 13. Um grande abraço e até a próxima. Compromisso e competência, todo dia na TV. Fala sempre a verdade, dou em quem doer. Com mesma fé, amor, respeito, como na primeira vez. Exigir os seus direitos, ele sempre fez. No seu coração está o dom da solidariedade. Os seus braços sempre abertos pra reencontrar. Seu amor é forte pra suprir tamanha dor. Fez o Rota da Esperança pra te ajudar. Marcos Rota, Marcos Rota. Credibilidade, respeito com o cidadão. Marcos Rota, Marcos Rota. Sempre escuta os dois lados.